Maravilha, maravilha de Deus, é com grande alegria e grande satisfação que aqui estou de volta para compartilhar com você mais uma pérola da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre a soberania de Deus. Hoje eu quero falar que Deus é soberano. E como texto básico eu quero usar o livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículo 9 e versículo 10, onde o próprio Deus ele diz: lembrai-vos das coisas passadas, que eu sou Deus. Lembrai-vos das coisas passadas, que eu sou Deus e não há outro além de mim, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. No versículo 10 de Isaías 46, o próprio Deus diz que desde a antiguidade anuncio o que há de acontecer, e desde o princípio as coisas que ainda não sucederam, e digo: o meu conselho permanecerá de pé. Este versículo mostra, revela de forma extraordinária, de forma sublime, a soberania de Deus. Deus, ele diz que desde o princípio anuncia as coisas que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Ele diz: e digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Então a soberania de Deus implica em demonstrar que Deus ele age segundo o beneplácito da sua vontade, que Deus age conforme o conselho da sua vontade. O Salmo de número 135, versículo 6, o salmista ele diz: tudo o que aprova o Senhor, ele fez nos céus, na terra, nos mares e em todos os abismos. Ou seja, isso também revela a soberania de Deus. Salmo 135, verso 6. Tudo o que aprova ao Senhor, ele fez nos céus, na terra, nos mares, em todos os abismos. Ou seja, Deus, ele age unicamente e somente de acordo com o beneplácito da sua vontade, de acordo com o conselho da vontade dele. E isso traz confiança ao servo do Senhor. Isso traz confiança ao cristão, saber que o Deus que ele serve é soberano, de que nós estamos sendo guiados, que nós estamos sendo conduzidos pela soberania de Deus. Entretanto, é difícil, não tem como nós compreendermos como é que uma coisa que aparentemente é ruim, que uma coisa que aparentemente não está sendo boa, vai contribuir para o bem daqueles que servem ao Senhor. Onde o apóstolo Paulo ele diz que em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo os seus decretos. Então, todas as coisas, de fato e de verdade, mesmo aquelas coisas ruins, mesmo aquelas circunstâncias difíceis, terríveis, mesmo as perdas, o sofrimento, o luto, contribui para o bem daqueles que servem a Deus, contribui para que a imagem do Senhor, a imagem de Cristo, seja impregnada em nosso caráter, seja impregnada em nós. O próprio Senhor Jesus, ele diz em Mateus capítulo 10, versículo 28, versículo 29 e versículo 30, o próprio Senhor Jesus, ele diz: não temais aqueles que matam o corpo e não pode matar a alma, antes temais aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. No versículo 29, o Senhor Jesus diz que não se vende 2 pardais por um arço, e não cai do céu sem o consentimento de Deus. Olha que coisa extraordinária. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 30, versículo 29, dizendo que não cai do céu um pardal sem o consentimento de Deus. Não cai. Por quê? Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Então, se Deus tem o controle num voo de um pardal, se Deus tem o controle sobre as aves dos céus, com certeza Deus tem o controle de cada vida, de cada ser humano aqui na terra. No versículo 30 de Mateus capítulo 10, o próprio Senhor Jesus ele diz que todos os fios de cabelo de nossas cabeças estão contados. Que nós possamos
realmente entender e compreender de que o Deus da Bíblia é soberano, de que Deus é soberano, e que você possa confiar na soberania de Deus. Jó capítulo 42 diz que eu bem sei que o Senhor tudo pode, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser, nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Então, a soberania de Deus, nós não podemos compreender completamente, mas que nós podemos entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que você possa realmente descansar em Deus, que você possa realmente encontrar na soberania de Deus motivos, razões para dar graças a Deus em todas as coisas, mesmo naquelas coisas que aparentemente está sendo ruim na sua vida. Creia que Deus é soberano, creia na soberania de Deus, creia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.